Olá pessoal, estamos aqui para mais uma discussão de uma questão do ENAD. O ENAD agora é de 2008, então bora lá para a questão então, tá? Vamos discutir então essa questão. Então essa questão é do ENAD de 2008 e ela é uma questão de físico-química, tá? Ela é uma questão que envolve os conteúdos de termodinâmica, equilíbrio químico e cinética química também, tá? Então é uma questão assim que eu considero num nível de 0 a 3, ela é 3, tá? Porque vocês vão ver que ela tem questões assim alternativas que fazem a gente pensar bastante aí, realmente para responder. Então tá, vamos lá à interpretação da questão então. No processo Haber-Bosch para a produção de amônia, se baseia na redução catalítica do N2 pelo H2 sob altas pressões. Tá? Então, ok. Até aqui não temos muito segredo, inclusive podemos descrever essa reação da amônia, aí, né? Da produção de amônia. Então, descrevendo essa reação de produção de amônia, nada mais é do que um N2 gasoso combinado mais com H2, também gasoso, em equilíbrio químico, tá? Resultando então na produção de amônia NH3 gasoso. Desculpe, gente, eu tô com um pouco de tosse, então acho que eu vou ficar um pouco tossindo aí durante essa discussão dessa questão, tá? E eu acho que vocês também não vão ter, além de não ter dificuldade em escrever a reação, acho que vocês também não vão ter dificuldade em fazer o balanceamento aí, né? Então o que acontece? A gente vai ter a produção de 2 mols de NH3 de amônia e consequente 1 mol de N2 e 3 mol de H2, tá? É o que se pode fazer até aqui. Continuando então a equação, o enunciado. Uma das alternativas introduzidas no processo Haber-Bosch foi a utilização do CH4 como fonte de H2, tá? Então esse H2 vem de um processo secundário do aproveitamento do CH4, tá? Então, seguindo aqui o enunciado, ó, a reação catalisada entre o CH4 e vapor d'água gera H2, CO e CO2. Pois bem, então ele está dizendo para a gente que quando o CH4 reage com vapor de água, ele está gerando então H2 gasoso, CO gasoso e CO2 gasoso também. Então a gente pode equacionar também essa equação. Então a gente vai ter uma molécula de CH4 no estado gasoso mais a água no estado gasoso, vapor d'água, isso aqui em equilíbrio, produzindo então H2 gasoso, CO gasoso, mais CO2 também gasoso, tá? Então é isso que dá. A gente pode fazer o balanço estequiométrico também dessa equação, e isso aqui vai dar 2, embora a gente não precise fazer o balanço estequiométrico, vamos fazer aqui, né? Então dá 2CH4, 3 moléculas de vapor de água, 7 moléculas de H2, certo? E esse H2 que está sendo utilizado na produção da amônia, tá? É esse H2 aí. Continuando o enunciado. Depois das etapas de purificação, traços de CO que poderiam envenenar o catalisador à base de ferro são retirados sob um catalisador de níquel que leva o CO a CH4 em presença de H2. Tá?
Então aqui há um segundo procedimento de que ao produzir esse H2 eu corro o risco, né, de trazer para esse processo principal traços de CO. Então é realizado um segundo procedimento de retirada de CO que na presença de um catalisador de níquel vai gerar mais CH4 na presença de H2. Tá? Para esse segundo processo, onde esse CO é transformado em CH4 na presença de H2, eu tenho a seguinte lei de velocidade, né? Então vamos escrever a lei de velocidade que o enunciado dá para nós também aqui, ó. Tá? Então diz que a velocidade ela é igual a uma constante K vezes então a concentração de pressão do CO vezes a concentração de pressão do H2 na meio, tá? Que é raiz, né? Na verdade é raiz quadrada de H2, mas eu vou escrever na forma de uma fração ali o expoente, tá? Tudo isso dividido ainda por 1 mais B, que multiplica a concentração de H2 na 1 aqui, tá? Então a velocidade é igual a constante, né, de velocidade, a influência da concentração de CO e por ser um gás está dada na fonte de pressão. Eu escrevi a pressão do hidrogênio na forma de um expoente da meio ali também na equação, tá? Então, para a gente lembrar isso que está relacionado com a ordem de influência da concentração dessa espécie na velocidade da reação, tá? Como aqui tudo vai ser dividido por 1 mais a constante B vezes a pressão da concentração de H2 elevado a 1, tá? É isso aí. Então, acho que agora a gente pode ver o que se pede na questão aí, né? Tá? Então a gente pode dar uma espiada aí. E aí a gente pode passar para as afirmativas aqui, ó. Tá? Então o que acontece aqui? A respeito desses sistemas, foram feitas as seguintes afirmações aqui. Tá? Então a gente tem 4 afirmações aí e vamos avaliá-las, tá? Então eu já vou começar a avaliar cada uma dessas afirmações aí, para a gente saber o que é verdadeiro e o que é falso, né? Tá? Então na afirmativa 1 ali, a formação de amônia a partir dos reagentes em seus estados padrões é um processo espontâneo. Bem, vemos que temos valores de entropia e de entalpia. Logo estamos falando aqui de termodinâmica. Em termodinâmica, para a gente ter uma ideia, né, e ver se o processo é espontâneo, a gente precisa conhecer o valor da energia livre de Gibbs aí no processo, tá? Então, se vocês lembrarem, a gente já resolveu uma equação já de processo físico-químico da termodinâmica e já interpretou o que acontece com o potencial livre de Gibbs aí, né? Então a gente sabe que se ΔG aqui, ó, se ΔG é menor do que zero, então o que acontece, né? Isso implica que o processo ele é espontâneo na nossa situação aqui, né? Tá? Então a gente já sabe isso. Muito bem. Vemos que temos valores de entropia e de entalpia ali que o exercício dá para nós, né? Então logo estamos falando aqui de termodinâmica, tá? E em termodinâmica, para a gente ver esses valores aí, tá? A gente observa que a gente não tem aí, por exemplo, os valores de ΔG, né? Então não são fornecidos diretamente para nós ali, né? Mas a gente pode calcular o valor de ΔG de forma indireta, né? Porque a gente tem os valores de entropia e de entalpia.
E é dado o valor de temperatura também, né, para esses dados fornecidos. Então significa que é possível resolver a equação de variação de Gibbs aqui, ó, tá? Então o potencial de Gibbs, ou a energia livre de Gibbs, que é igual à variação de entalpia, ΔH, menos a temperatura vezes a variação de entropia aqui, ó. Tá? Então a gente tem essa equação aqui para nos auxiliar e calcular o valor da energia livre de Gibbs aí, e saber se esse processo é espontâneo, por exemplo, né? Tá? Muito bem. Então, nós podemos então aqui escrever a reação, né? Na verdade a gente já escreveu a reação, tá aqui a reação, essa é a reação aqui, ó. Tá? Eu não vou escrever de novo, ela já está aqui bonitinha aqui, ó. Tá? 1N2 gasoso mais 3 mol de H2 mais 2 mol de amônia, né? Qual a entropia desse processo? Aqui nós temos algumas ideias básicas da termodinâmica. A gente estuda esses itens quando se estuda a primeira lei da termodinâmica, né? A entalpia de reações, e nesse caso a gente tem aí uma coisa específica que nessa reação, tá? Os dois reagentes dão substância simples aí, né? Teriam então entalpia de formação zero, tá? Que é o que ele está dando ali como informação de dados. Então a entalpia dessa reação é dada simplesmente pela entalpia de formação da amônia, e é dada aqui com um valor de menos 11.040 calorias por mol na menos 1. Tá? Isso é dado aqui, ó, como uma formação do nosso enunciado aqui, ó, dado como dados ali, ó, tá? Entalpia então da formação zero ali, ó, ok? Só que a gente tem que adaptar, né? Porque na verdade a gente não tem 1 mol de amônia, né? Nós temos aí 2 mol da produção de amônia, tá? Então nós temos aí 2 vezes esse valor de 11.040 calorias aí, né? Então vamos colocar aqui, ó. Então meu ΔG aqui, ó, tá? Final é menos 2 vezes 11.040. Então isso aqui vai me dar menos 22.080 calorias vezes mol na menos 1 aí, né? Vezes mol na menos 1. Tá? Pois bem. Então agora, para a gente resolver a nossa equação de energia livre de Gibbs, como a gente já calculou a entalpia, agora falta só outro termo, que é o TDS, né? T, variação de entropia, né? Então a gente sabe que, por exemplo, ali a gente tem para a entropia, a gente tem na reação dada, então, o ΔS, né? Dos produtos, que é igual a ΔS, né, de 2 mol de NH3 aqui, ó, 2 mol de NH3, menos os reagentes aqui, né, então que é ΔS de N2 menos ΔS, tá, de 3H2, tá. Então isso aqui vai dar de acordo com os parâmetros que foram fornecidos ali, ó, tá? Vamos só dar uma espiada ali naqueles valores, tá? Então tem para NH3 46, né? Como tem 2 mol, isso vai dar 92 calorias vezes mol na menos 1, tá? Vezes Kelvin na menos 1 também, ok? Para entropia. Para o N2, como é 1 mol só, fico com 45,8, né?
Como a gente tem 3 mol de H2, então tem 3 vezes 31,2, isso vai dar 93,6. Então, a gente equacionando isso vai me dar então 92, tá? Menos 45,8 menos 93,6 aí. Tudo isso na calorias vezes Kelvin na menos 1 vezes mol na menos 1 também, tá? Então, fazendo essa conta aí, efetuando a conta, isso vai dar menos 47,4 caloria, então Kelvin na menos 1 vezes mol na menos 1 também, tá bom? Muito bem, agora eu já posso aplicar então a minha equação de Gibbs lá, né? Que envolve então o ΔH menos o T ΔS, né? O ΔG então vai ser quanto? Vai ser aqueles menos 22.080, tá? Menos 22.080. Menos o valor da temperatura, né? Então o valor da temperatura a gente pode tirar daqui também, ó. Ele fala ali, ó. Então acontece a variação da entalpia na temperatura de 293 tá aqui, ó, Kelvin, ó, tá? Beleza? Então ele fala isso para nós aqui. Beleza? Então a gente pode colocar aqui, ó, menos 298 vezes o ΔS. ΔS deu menos 47,4. Tá? Então, se a gente efetuasse essa multiplicação aqui, ó, eu vou obter para o meu ΔG menos 22.080, menos com menos dá mais, isso aqui dá positivo, então. Isso aqui vai dar 14.125 e 125,2, tá? Calorias vezes mol no menos 1 aqui também, tá? Então, o que acontece? Daqui a gente vê que o ΔH ele é maior, né? E ele é negativo aqui, ó, tá certo? Então, ele é maior que o termo do TDS aqui, né? Maior que a temperatura vezes a variação de entropia, né? Maior que a parte positiva, por exemplo, aqui, né? Então, não importa quanto aqui, né? Não importa se eu vou calcular que vai dar um valor negativo, né? O que importa para nós é que esse valor aqui, ó, é menor do que zero, isso que importa, né? Porque o que acontece? Porque o ΔG acaba sendo menor do que zero e isso indica para nós que o processo ele é espontâneo. Tá bom? Tá? Então o processo é espontâneo aí, ó. Indicando para nós então que a afirmativa 1, ó, a afirmativa 1, ela é verdadeira. Tá? OK? Então a 1 é verdadeira. Vamos colocar aqui, né? Então essa aqui é verdadeira, ó. Tá? Então o processo é espontâneo. Muito bem. Vamos agora para a afirmativa 2 aqui, né? Afirmativa 2. O que acontece na afirmativa 2 aqui? Na formação da amônia, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio na direção dos produtos, né? Então, o que a gente tem aí, né? Então, eu tenho ali que os reagentes em equilíbrio com os produtos. Tá certo? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, os reagentes em equilíbrio com os produtos, tá? Pela equação ali, né, que a gente montou. Só que pela entalpia, eu sei que a reação é isotérmica. Vamos escrever isso aqui também, né?
reação isotérmica. E está com sinal negativo, né? Então, se está com sinal negativo, eu tenho que o ΔH aqui, ó, eu tenho que o ΔH, ele é negativo também aqui na situação, tá? Então, aqui nós caímos no conteúdo de equilíbrio, né? Na parte de lei de Chatelier e deslocamento de equilíbrio químico para reações exotérmicas, né? Quando você aumenta a temperatura, certo? Aumentei a temperatura de ΔT aqui, ó, tá? Então aumentei a temperatura de ΔT. Então eu aumentei o calor na minha vizinhança também, né? Dessa reação. Só que a reação acontece liberando energia, né? Liberando calor. Se eu aumento o calor no meio, ela não vai ser fornecida. Então, ao invés dela se deslocar na direção dos produtos, ela vai se deslocar na direção dos reagentes, tá? Então, o que acontece aí, né? Portanto, a afirmativa 2 aí, ela é falsa, né? Então, ela não vai se deslocar na direção dos produtos, mas sim dos reagentes, tá? Então, a 2 aí, ó, é falsa. Vamos colocar aqui, então, ó. A afirmativa 2 é falsa. Tá? Com isso a gente pode avançar para o item 3 aí, né? Afirmativa 3. Que fala assim que a reação de conversão do CO em metano é de primeira ordem com relação ao CO. Tá? Para resolver o nosso item 3, vamos recorrer à lei de velocidade da reação aí. Tá? Então envolve a cinética nesse caso, né? E que envolve também a equação de velocidade. Vamos escrever a equação de velocidade novamente aqui, ó. Tá? Então o que eu tenho aí? Eu tenho que a velocidade é igual a constante, tá? De velocidade, a concentração de CO elevado a 1 vezes a concentração de H2 elevado a meio, e tudo isso aí, ó, dividido por 1 mais a constante B vezes a concentração de H2 elevado a 1. Tá? Muito bem. Então, onde está a influência do CO aí nessa lei de velocidade, né? Então fica bem fácil de perceber aonde está a influência, né? A influência está aqui nesse termo, ó, né? Na pressão de CO, tá? Muito bem, ela está ali na pressão de CO, mas qual é a sua ordem ali, ó? Tá? Então a gente vê, agora eu coloquei explicitamente a ordem ali, ó. Então a concentração de CO, ela está elevada a 1, tá? Ela vai ter ordem 1 aí, é de primeira ordem, né? Então, o que acontece? Sempre que eu dobrar a concentração de CO, a velocidade também vai dobrar, tá? Ou seja, então, essa afirmativa aí, tá? Ela é verdadeira, né? Porque é de primeira ordem, né? Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, como verdadeira. Tá? Beleza? Muito bem. Vamos dar uma analisada aí, ó, no que a gente pode eliminar nas alternativas. Vamos avançar aqui para as alternativas, ó. E aí eu tenho as opções aqui, ó, tá? Então o que acontece? A 1 deu ok, mas a 2 deu falsa, ó, tá? Então esse cara aqui é falso. Então a 1 não é. A 1 e a 3 deram verdadeiras, então aqui, ó, pode ser como solução. Passou pelo nosso teste. Tá? Depois a 2 e a 3, a gente já viu que a 2 é falsa, ó, então é falsa também. Assim como na letra D aparece a alternativa 2, que é também falsa. Ó, tá? E aí na alternativa E, a gente tem 3 que é verdadeira e a 4 que a gente não analisou ainda, né? Tá certo?
Mas a gente sabe que só pode ter uma resposta correta aí, né? Então, como passou no nosso crivo ali A1 e A3, obviamente essa 4 aqui, ó, deve ser falsa, ó, tá? Então essa alternativa deve ser falsa. Então se a gente fosse, por exemplo, para chutar, a gente poderia chutar aí com uma tranquilidade bem segura aí, tá? Que a opção correta seria a alternativa B aí, tá? Mas o que a gente vai tentar fazer agora aí, tá? Então aqui, ó, quero deixar bem claro, acabou a questão, tá? Então aqui, ó, se vocês quiserem parar o vídeo, tá? De resolução, vocês podem parar, por exemplo, tá? Porque agora eu vou solucionar o item 4 ali, que é bem mais complicado, tá? Então essa parte é bem mais, o nível é bem mais difícil, e aí requer um pouco mais assim de atenção e especulação no que vai acontecer com o parâmetro B e o que vai acontecer com a concentração de H2 ali, por exemplo, tá? Então aqui caímos em uma equação de cinética novamente, tá? E a gente vai ter que voltar para a lei de velocidade. Então essa equação ela não é trivial ali, né? Por causa da constante B, que a gente tem que avaliar ela. Mas acho que por isso é a vantagem de já termos matado essa questão com as opções anteriores ali, tá? Você vai marcar a letra B aí e vai embora sem perder mais tempo com essa questão aí, tá? Mas aqui, como a gente tem tempo, a gente pode perder esse tempo. Vamos resolver e checar essa opção. Tá? Vamos especular o que acontece com a constante B na lei de velocidade e alguma informação de como a concentração de H2 influencia na velocidade desta reação, onde temos essa situação aqui, ó, tá? Essa equação aqui da velocidade, tá? Nosso problema então principal é que a influência de H2 ela aparece nas duas vezes na equação, né? Nós temos o H2 aqui, ó, tá? Na forma de elevado a meio, e nós temos aqui no denominador também, ó, tá? Elevado a 1, tá? Então nós temos o H2 no numerador e temos o H2 no denominador aí, né? Então de alguma maneira precisamos elucubrar um pouco sobre a maneira dessa relação das concentrações de H2 aí, né? O que vai trazer como resultado para a velocidade da reação? É isso que a gente tem que avaliar aí, né? Tá bom? Então aqui nós temos uma soma no denominador de 1 mais B pressão de H2, tá certo? Elevado a 1 ali, tá? Então o que nos atrapalha um pouco aí, tá? É que a gente não pode fazer nenhuma relação matemática simples, né? Entre esses dois fatores aqui, ó, entre esse 1 e esse outro termo aqui, ó, tá? E também entre os fatores das concentrações de hidrogênio ali, ó, tá? De H2 no numerador e no denominador, tá? Então aqui a gente tem uma constante B um tanto desconhecida, e para a gente imaginar qual que é a influência particularmente desse fator no denominador, a gente vai ter que imaginar alguma coisa aqui para B. Por exemplo, vamos imaginar vamos pegar valores aleatórios aí, né? Vamos imaginar aqui uma situação com valores hipotéticos, uma situação com valores para equação de velocidade aí, né? Então vou chutar aqui, ó, tá? Que o K seja 1, eu posso fazer isso, né? A gente pode especular. A concentração de CO, vou dizer que isso aqui é 1, e para a concentração de H2, já que tem um fator de raiz quadrada ali, ó, eu vou chutar para a concentração de H2 uma concentração igual a 4, tá? Porque a raiz de 4 é 2. E agora vamos imaginar que esse B aí, tá? Vamos imaginar esse B, né? Vamos colocar aqui os valores então, tá? Se a gente colocar os valores aqui, eu vou ter, ó, 1
mais B vezes 4, tá? Então eu estou vendo que o denominador, tá? Estou dependendo muito desse valor de B aí, ó, dessa constante B. Vamos supor que este B seja muito pequeno, então, tá? Tão pequeno que a gente possa aproximar o denominador de 1 mais 4B igual a 1 aí, tá? Então o que a gente pode fazer aí, né? A gente pode analisar duas situações, que é o suficiente aí, né? A gente vê o que acontece com as concentrações, por exemplo. Então a gente pode analisar um caso em que B é muito menor do que 1, tá? B é muito menor do que 1, tá? E as concentrações são essas aqui, o K vale 1, a concentração de CO também vale 1, e a concentração de H2 vale 4. O que acontece então com essa situação 1 aqui, ó? Situação 1. Vai me resultar uma velocidade de 1 aí, ó. Tá? Então eu vou ter na equação de velocidade, então, K igual a 1, vezes a concentração de CO igual a 1, vezes a concentração de H2 na meio, 4 aqui na meio, né? E tudo isso dividido pelo denominador, que é 1 mais o B vezes o 4 aqui, ó. Tá? Lembrando que o B é muito menor do que 1 aqui, ó. Ele é muito menor do que 1. Então, consequentemente de ser muito menor do que 1, esse valor aqui, ó, tende para 0, ó, tá? E aí a gente vai ter um resultado para essa velocidade 1 aí, né? Isso aqui vai me dar 2 sobre 1, isso aqui vai me dar 2, ó, tá? Como velocidade, tá? E agora eu vou chutar então para uma outra situação hipotética. Então o K não muda, ó, o K continua sendo o mesmo, né? Porque ele está pedindo as concentrações de H2, ó. Então o CO continua o mesmo valor ali, ó. Continua como 1. O que vai mudar para nós aqui é a concentração de H2. Como está elevado à raiz quadrada, eu vou dizer que isso aqui vai ser 16, ó. Porque daí fica fácil a gente analisar a raiz quadrada de 16, tá? O que importa é que aumentou. E esse aqui vai ser a nossa situação 2, que vai indicar para nós uma velocidade 2 aqui também, tá? Muito bem. Isso aqui vai me dar um K de 1, uma concentração de CO igual a 1, e agora uma concentração de H2 de 16 na meio aqui, ó, tá? Tudo isso dividido por 1 mais B vezes 4 aqui também, e que isso aqui, ó, tá tendendo a 0 ainda, né? 4 não, desculpe, né? 16 agora, a concentração de hidrogênio, né? Aumentou, tá? Mas mesmo que tenha aumentado para 16, o B ainda continua sendo muito pequeno. E quando eu multiplico esse B pelo 16, dá um número pequeno, gente, tá? Então, vamos supor que o B seja aqui, ó, 0,0001, por exemplo, né? Então, seja um B elevado a 10 na menos 4, 10 na menos 5, por exemplo, aqui, ó. Um valor pequeno, né? Quando eu multiplicar por 16, isso ainda continua dando um valor muito pequeno. E quando eu somar com 1, praticamente é 1, né? 1 mais 0,0001, por exemplo, é 1. Tá? Então isso aqui vai dar para nós, ó, 4 sobre 1. Ou seja, vai dar 4. Tá? Então, o que está acontecendo aí, né? A gente aumentou a concentração de H2 aqui, ó. A gente aumentou a concentração de H2. Nós aumentamos a concentração de H2. O que aconteceu? Implicou que a velocidade aumentou, né? Ou seja, aqui, ó, V2 é maior do que V1. Então isso aqui, ó, tá? Isso aqui tá de acordo, tá, com a questão do item 4 ali, ó, na conversão de CO em metano, o aumento da concentração de H2 acelera a reação. Ou seja, se aumentou a velocidade, a gente está vendo que tem uma aceleração aí, né? Houve uma variação de velocidade, tá? Então a cinemática está indicando para nós aqui, realmente acelera a reação, tá? Então isso aí estaria correto. Então, para B muito pequeno, ok, tá? Mas olha só,
Não é só para B muito pequeno que a gente pode fazer essa análise aí, né? Ok? Vamos pensar que B pode assumir outros valores e que B seja muito grande agora, tá? Então vamos aplicar os mesmos valores para a equação de velocidade, tá? Com K igual a 1, com PCO também igual a 1 e com P de H2 igual a 4, tá? Só que nessa situação com B é muito grande agora aí, tá? Então, se a gente fizer isso, a gente já vê de cara, por exemplo, tá, que o denominador já dá diferente aí, quer ver? Ó? A gente tem o denominador assim, ó, 1 mais B vezes a pressão de H2, tá certo? Para quando a pressão de H2 ela é igual a 4, isso aqui está dando para nós, ó, um B vezes 4, né? Só que B aqui, ó, é muito maior do que 1 agora, né? Então esse B aí pode ser 10.000, por exemplo. Tá? E para um B muito grande, por exemplo, só 10.000. E somar com 1, 10.000 e 1, praticamente aquele 1 aí não faz nada, né? Somar 10.000 mais 1 e ser 10.000 e 1, no denominador, não vai assim alterar grandes consequências aí, né? Não vai fazer grandes modificações aquele 1 no denominador, tá? Então de cara a gente já vê isso aí, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode analisar de novo aí o caso, ó, o caso, tá? De B muito maior do que 1, tá certo? E a mesma situação, ou seja, os valores de K igual a 1, a concentração de CO também igual a 1, e a concentração inicial de H2 igual a 4, tá? Então essa aqui vai ser a nossa situação 1 agora, tá? Para B, muito maior do que 1. Será que a gente vai ter o mesmo resultado que a gente obteve para B menor do que 1? Tá? Se isso acontecer, então e as velocidades realmente aumentar, então aí ok. Aí a alternativa 4 vai estar correta e aí a gente não vai ter solução nesse problema aí, né? Mas eu acredito que não, né? Que ele dá como alternativa a letra B aí, né? Então para nós, então a gente tem que provar que isso é falso, né? Então, na situação 1, então a velocidade 1 vai ser igual a 1 vezes o 1, K igual a 1, a concentração de CO igual a 1, concentração de H2 elevado a meio, então isso aqui é 4 elevado a meio aqui, ó, tá? E agora aqui é 1 mais B vezes 4 aqui, ó, tá? Então B agora aqui, ó, é muito grande. Então B é muito grande, ó. Tá? Como o B é muito grande, o que acontece? Imagine que esse B aqui seja 10.000, galera. Tá? Então o que acontece? Como o B aqui, ó, é muito maior do que 1, tá? 4B é muito mais enfático aí, né? Maior do que 1. Tá? Então, nesse caso aí, ó, o que isso aqui vai dar como soluções para nós? Então, aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1 em cima ali, né? Raiz quadrada de 4 dá 2, então em cima sobra somente 2. Tá? E embaixo sobrou quanto aqui? Ó? Sobrou 4B. 4B mais 1 é praticamente 4B aqui, ó. É 4B. Tá? Então, isso aqui dá para nós, aqui, ó, 2 sobre... 2 não, né? A gente vai simplificar aqui, ó. Isso aqui vai dar 1 sobre 2B aqui, ó, tá? Com B muito maior do que 1 aqui, com B igual a 10.000, então eu vou ter 1 sobre 10.000, ó. Então isso aqui implica para nós que a velocidade, ó, ela diminui. Ou seja, isso aqui é um resultado contrário, né? Ao contrário do que a gente teve na situação para B muito menor do que 1. Vamos ver se isso acontece de novo para a situação 2 aqui, quando a gente aumenta a concentração de H2, né? Que o K continua sendo o mesmo, a concentração de CO também continua sendo a mesma. O que muda então
é a concentração de H2 para 16 agora aqui, né? Tá? Muito bem. Então, eu vou ter que a velocidade 2 vai ser igual a 1 vezes 1 vezes 16 na meio. Tudo isso aqui, ó, como 1 mais B vezes 16 aqui, ó. De novo, B na 16, né? Ou seja, 16B continua sendo muito maior do que 1 aqui, ó. Então isso aqui implica para nós que eu vou ter no numerador somente 4, né? Raiz quadrada de 16 é 4. E eu vou ter aqui embaixo no denominador 1 mais 16b é a mesma coisa que 16b aqui, ó. Então eu posso fatorar isso aqui, ó. Posso dividir por 4. Ao dividir por 4, isso aqui vai ser 1 vezes 4b aqui, ó. Tá? Então, 1 vezes 4b, essa situação 2 aqui, ó, tá? Ela ainda é menor do que a situação 1 ali, ó. Então a velocidade ela diminui mais ainda aqui, ó. Tá? Então ela está diminuindo mais. Então, o que a gente observa aí, né? Observamos que ocorre um aumento no denominador da equação. Consequentemente, há uma diminuição da velocidade de reação. Tá? Concluímos então que se a constante B é muito grande, ela vai influenciar na relação das concentrações de concentração de H2 na meio e concentração de H na 1, aumentando o denominador da equação de reação, que consequentemente provoca uma diminuição da velocidade de reação. Com isso, a afirmativa 4 aqui, ó, a afirmativa 4, ela é falsa, tá? Como a gente queria provar para ter uma alternativa correta. Então essa aqui, ó, ela é falsa. É falsa também, tá? Consequentemente aqui, ó, a nossa solução é a letra B aqui, ó. Tá? Bom, galera, esse exercício aqui ficou grande demais. Desculpem, mas é porque ele precisava realmente ser feita uma abordagem, a gente analisando assim, detalhadamente o que acontecia com o parâmetro B ali, né? É o B que dá toda essa zica aí para nós nessa questão, né? Então é uma questão bastante difícil e que faz com que o aluno realmente consuma um bom tempo se quer resolver tudo. Mas vocês viram que a gente pôde dar uma resposta para a equação quando a gente viu que a letra B era a opção correta, né? Então a gente não precisou avaliar o item 4, né? Que foi o que deu bastante tempo aí. Tá bom? Então com isso eu encerro aqui essa questão número 25 do ENAD de 2008. Tá bom? Bom estudo para vocês aí. Até mais.